Pessoal, hoje eu quero tratar de um tema que eu acho um tanto interessante na clínica de casal, que eu vou nomear como a redução dos afetos à comunicação na clínica de casal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Denise Magalhães, psicóloga, terapeuta de casal e diretora do ITFMG, que é um centro de formação para terapeutas de casal e família, com aulas ao vivo, espaço para estágio, supervisão, tudo online, ok? Então, eu vou tentar falar sobre esse tema de uma forma espontânea, ao mesmo tempo didática aqui com vocês. Uma das demandas mais frequentes que aparecem na clínica de casal é o contexto da comunicação. 80% ou mais dos casais chegam na terapia queixando sobre dificuldades na comunicação. Ok, pessoal, os casais podem trazer essa queixa quanto eles quiserem. Nós que somos profissionais é quem precisamos aprender a trabalhar com esse contexto. Eu quero destacar duas situações específicas que nós profissionais precisamos estar atentos quando recebemos um casal. Didaticamente falando, primeira situação: os parceiros que compõem o casal, eles estão mais misturados, são mais projetados ou reativos. Primeira situação. Segunda situação, no lado oposto dessa polaridade, os parceiros são mais amadurecidos. Então, são as duas situações frente às quais eu vou desenvolver um raciocínio clínico junto com vocês. Primeira situação, quando os parceiros estão mais misturados, projetados ou reativos, ou ainda a gente podia pensar em outras características que vão denunciar parceiros indiferenciados. Neste caso, nós vamos trabalhar no aspecto da comunicação numa esfera que eu vou chamar mais exterior. O que é essa esfera exterior? Nós vamos utilizar de recursos a partir do conteúdo que o casal vai trazer, recursos que vão delimitar cada elemento do par, ajudar cada elemento do par a se encontrar no aspecto comunicacional. Quando eles estão muito indiferenciados, misturados, claro que eles vão falar das suas dificuldades, dúvidas, queixas, sofrimentos de uma forma projetada. Projetada, vocês sabem, é quando a gente não assume, não se responsabiliza pelas nossas ações. E é muito fácil a gente ver, ouvir isso na narrativa das pessoas. Um exemplo muito simples: se alguém diz, eu gostaria que você fizesse isso, aquele que escuta, estando reativo, estando indiferenciado, a escuta normalmente é, você está me cobrando fazer isso ou aquilo. Ele consegue deletar o sujeito da ação, que o primeiro disse, eu gostaria que você fizesse isso. A pessoa indiferenciada consegue omitir o sujeito eu, no caso seria o outro, e compreende aquela frase que o primeiro direciona para o segundo como algo da ordem da cobrança. Quando a gente trabalha com casais, frequentemente, esse exemplo que eu trouxe não vai acontecer, né? Frequentemente. Por quê? Quando o primeiro se responsabiliza e consegue, na maioria das vezes, eu ia dizer frequentemente, assumir a sua responsabilidade frente ao que quer, o que sente, como se posiciona, o segundo, haverá uma tendência do parceiro ter uma proximidade em relação ao primeiro, do lugar que ele ocupa na vida, né? Então, se o primeiro é mais autorresponsável, o segundo também. Por quê? Porque a pessoa que se responsabiliza, que é mais consciente, ela não consegue conviver longa data numa parceria afetivo-sexual com
alguém que está muito abaixo dela, né? Muito reativo, muito indiferenciado, não vai combinar, tá? É tipo água e óleo, mistura, 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 daqui a pouco decanta e você vê os elementos bem diferentes um do outro. Então, numa conjugalidade, frequentemente, nós vamos ver parceiros que estão mais próximos. Estou chamando aqui no aspecto de se responsabilizarem pelas próprias ações. Portanto, voltando no primeiro caso, casais cujos elementos do par estão indiferenciados, misturados, projetados, são mais reativos. É uma característica do casal que, quando chega na psicoterapia, naturalmente queixando sobre a comunicação, porque um fala gato, o outro entende sapato. Enquanto o primeiro gostaria de dizer algo sobre si, o segundo acha que ele está sendo cobrado, só que a recíproca também vai ser verdadeira, em graus próximos um do outro, tá? O que acontece? O profissional vai precisar trabalhar, como eu falei, no aspecto mais exterior da comunicação. Este aspecto é ajudar cada elemento do par a identificar-se, ajudar cada elemento do par a recuperar o material que frequentemente é projetado no outro, né? É um trabalho muito difícil numa clínica de casal, não é um trabalho que a gente consegue fazer em 10 sessões, não é um trabalho pontual, é um longo trabalho que a gente precisa ajudar o casal a fazer o processo de delimitação, diferenciação. Um trabalho que a gente vai puxar pelas histórias das famílias de origem, para entender as cargas afetivas que cada um está trazendo, mas é um trabalho que ele orbita nessa esfera mais exterior do processo comunicacional. O profissional, naturalmente, precisa conhecer a teoria da comunicação, que tem 5 axiomas básicos, tem vídeo meu gratuito aí no YouTube falando sobre isso. E a partir, né, desse conhecimento, o profissional precisa também participar de grupos de estudo, de supervisões, porque só o material teórico não garante, em hipótese alguma, que o profissional vá desatar, afrouxar um nó comunicacional que um casal indiferenciado vá trazer para o processo psicoterápico. Mas, o que é importante nesse vídeo? Entender o primeiro tipo, o casal que queixa sobre a comunicação, cabe a nós profissionais compreender se o casal está muito indiferenciado. Chegamos à conclusão que sim, está, ok, então a gente vai precisar começar a delimitar, ajudar os elementos do par a se definirem melhor para trabalhar o processo comunicacional. Segundo aspecto, é o casal que é mais amadurecido. É um casal que já tem esse componente do como que eu sou, quais são as minhas características, como que o meu parceiro é, quais são as características dele, onde que a gente comunga, onde que a gente se afasta. Isso tudo já está melhor vivenciado, equacionado na conjugalidade. Eles melhor vivido, né? É um casal que tem mais amadurecimento. Não quer dizer que é um casal que tem mais tempo de vida conjugal. São outros os fatores que vão promover esse amadurecimento. Nesse segundo caso, o profissional ele pode aprofundar a reflexão em relação a aspectos da comunicação. O profissional identificando que o casal tem mais sustentabilidade, o casal não se sente ameaçado de desmoronar ao identificar faltas, estranhezas, incompletudes, o profissional pode e deve aprofundar esse processo que, a princípio,
o casal chama de dificuldade na comunicação conjugal. Por isso que eu comecei o vídeo falando que, enquanto profissionais, nós temos que ter cuidado para não reduzir os afetos que vão aparecer na clínica de casal a um processo de melhorar a comunicação conjugal. Nós é que temos que ter esse cuidado. Os casais podem chegar com essa queixa. No segundo caso, identificando que os casais são mais amadurecidos, o profissional poderá identificar, a partir da narrativa do casal, onde que eles apresentam o que eles chamam de dificuldade na comunicação, que muitas vezes está instaurado numa outra esfera da conjugalidade mais profunda. O casal tem uma convivência, eles conseguem se comunicar, conseguem discordar, conseguem concordar em discordar. Isso não é ameaçador. Então, o profissional, ele pode aprofundar o olhar e levar o casal a refletir sobre outros elementos que compõem a conjugalidade amadurecida e que dizem respeito à falta, ao vazio, à estranheza, à incompletude, àquilo que eu espero do outro e que o outro não me dá, o outro não escuta, ou aquilo que o outro escuta e entrega e chega em mim de forma incompleta. Porque toda conjugalidade traz em si aspectos ocos, aspectos vazios, aspectos que não serão completados. E, pessoal, não é fácil ter uma relação conjugal, afetivo-sexual com um parceiro onde a gente se depara com vazios. Não é fácil. E eu ainda vou lançar mais uma questão aqui nesse vídeo. Sobretudo, nem tanto, mas sobretudo para o pessoal mais jovem, esses vazios, muitas vezes, eles lançam os elementos do par em outras órbitas de desejo, tipo, não sustentando o vazio, não identificando a falta, não identificando a incompletude. Como o cardápio é muito repleto de opções, então, se eu não tenho aqui, eu vou procurar em outro lugar. O quê? Um outro abraço, um outro beijo, uma outra relação sexual. E daí fica muito fácil as relações não darem certo. Quando eu falo que isso acontece, sobretudo com os mais jovens, é por quê? Porque eu tenho 34, 5 anos de formada em psicologia, eu tenho um tempo, uma estrada, e eu tenho experiências com outras pessoas, seja na clínica de casal, seja com os meus próprios alunos, que trazem relatos diferentes do relato da juventude, né? Eu tenho experiências, eu já ouvi relatos maravilhosos, que é coisa que a gente não escuta nos Instagrams da vida, que são relatos de uma parceria, uma fidelidade, uma cumplicidade, uma admiração. O desejo picante, ele cai com o tempo, outros afetos surgem, ainda que vazios e espaços em branco, espaços de falta também se façam presente na mesma conjugalidade cuja parceria se mantém com satisfação. Então, existe isso. Pode ser, não é o mais comum hoje em dia, mas existe. E nós, profissionais, precisamos de muita sensibilidade para conseguir escutar o que o casal está dizendo. Porque, gente, falar assim, não gostei e quero aquele outro, é fácil, né? O outro também não está bom, quero outro. É fácil, né? Sem desmerecer
as pessoas que estudam formas novas de se relacionar afetivo sexualmente hoje, né? Que são essas as formas não monogâmicas e por aí vai, eu não sei. Eu tenho outros professores que vêm aqui na nossa formação falar sobre isso, mas nem tudo se resume nisso. Isso que eu quero dizer. Nem tudo se resume nisso, né? Existem espaços ocos de falta, vazio, e que precisam ser sustentados no nada, embora a parceria se mantenha. Embora esses espaços não sejam ameaçadores de uma destruição da própria conjugalidade. E aí a gente está falando de outros afetos que compõem a relação afetivo-sexual e que não se reduzem no aspecto comunicacional. Então, fica aqui um alerta para os psicólogos, terapeutas de casal, que cuidado, porque os casais vão chegar com essa demanda maluca, tá? A gente não consegue se comunicar. Cabe a nós separar o joio do trigo. O que quer dizer essa ausência de comunicação? Quem é este casal que não consegue se comunicar? É um casal mais amadurecido, que dá para fazer reflexões sobre o vazio, o nada e a falta? Ou é um casal misturado, que se você falar do vazio ou do nada, o casal sai correndo da terapia? Quem tem que saber essa diferença somos nós profissionais. É muito complexo, não é pouca coisa. E fica aí o meu convite para que vocês possam contribuir com recortes e experiências de vocês em qualquer um dos canais que nós estamos disponíveis para trocar informações. Muito obrigada pela atenção.